Boa noite para vocês. É um prazer conversar com vocês, tá certo? A Irma Galhardo me chamou para falar um pouco sobre a importância da literatura e, e a gente vai conversar com vocês, tá certo? Então, meu nome é Amanda, tá certo? Meu nome é Amanda Fernandes e a gente vai conversar um pouco sobre esse universo da literatura, que é o que vocês estão trabalhando, né, lá com ela, a questão racial, e eu vou falar um pouco sobre a importância da literatura e vou entrar um pouco nessa questão racial, mas mais ao final da minha exposição, tá certo? Então, a gente está começando e tá bom. Eu espero que vocês curtam, enfim. Ó, quando a gente pensa sobre a importância da literatura, né, assim, acho que um dos primeiros textos que me vem à mente é o Direito à Literatura, tá certo? Do Antônio Cândido. Esse ensaio está na obra Vários Escritos, tá? Nesse texto, ele vai mostrar que a literatura ela é um bem, né, que pertence a toda a humanidade, ou seja, todo mundo tem direito à literatura. É interessante a expressão que ele usa, direito à literatura, né, ou seja, como a literatura como uma necessidade humana, né, de fabulação. Né? Uma das expressões que ele cita lá, ele diz assim que a literatura é o sonho acordado das civilizações, tá? É uma das expressões que ele usa lá. Então, a literatura, ela te ajuda a dar forma aos teus sentimentos, às tuas vivências, né? Por exemplo, quando você pensa sobre o amor, quando você pensa sobre a perda, né? A sua, a sua questão individual é uma coisa, né? Mas quando você lê sobre o amor, quando você lê sobre a perda, o texto literário te ajuda a dar uma forma a essas tuas vivências. Então, essa é uma das funções que ele aponta lá sobre a literatura. Quando ele fala de literatura, ele tá, às vezes ele cria um espectro assim mais amplo de interpretação. Então, ele vai ver literatura ali como toda forma de ficção, o cinema, a novela, os vários as várias, o quadrinho, ou seja, as várias nuances, né, com relação à ficção, né, então ele vai colocar isso como uma necessidade humana, ou seja, quando você tem contato com o universo da ficção, você tem uma possibilidade de interpretação da sua própria realidade, né, e também de humanização, de vivência, você convive com o outro, você, com a literatura, você vai ter a convivência com autores, com pessoas, né, variadas, né, então é nessa relação com pessoas diversas, com pessoas variadas, né, é que surge muito do que ele vai falar nesse texto, seja dessa possibilidade de humanização através da literatura, tá certo? Tem um texto também, que já é um texto bastante citado, importante quando a gente pensa sobre a importância da literatura, é o texto do Todorov, tá certo? Que é a literatura em perigo. Então, aqui tem uma passagem, né, para a gente relacionar um pouco com esse texto do Antônio Cândido, né, que ele diz o seguinte, ele diz assim, ó, hoje se me pergunto por que amo a literatura, a resposta que me vem à mente espontaneamente à cabeça é porque ela me ajuda a viver. A literatura ajuda a gente a viver, né? Não é mais o caso de pedir a ela, como ocorria na minha adolescência, que me preservasse das feridas que eu poderia sofrer nos encontros com pessoas reais. Então, muitas vezes na adolescência dele, o Todorov fala que ele fugia desse universo da conversa com os outros, com as pessoas lá fora, né? E ele entrava na literatura, a literatura como uma espécie de uma fuga, né? Em lugar de excluir as experiências vividas, ela me faz descobrir mundos que se colocam em continuidade com essas experiências e me permite melhor compreendê-las, né? Diz ainda, mais no final desse parágrafo, ele fala o seguinte, quase um fim, né? Somos todos feitos do que os outros seres humanos nos dão. Primeiro os nossos pais, depois aqueles que nos cercam. A literatura abre ao infinito essa possibilidade de interação com os outros e por isso nos enriquece infinitamente, ou seja, nós somos feitos do que os outros seres humanos nos dão, é dessa troca que ele fala, né?
que você vai ter com os seus pais, que você vai ter com os seus amigos, e a literatura te abre ao infinito, né? Porque você, com a literatura, você está em diálogo com os autores, né? Com Homero, com Machado de Assis, ou seja, com os vários indivíduos, ou seja, você está em um diálogo, você está conversando com Cervantes, conversando com Platão, ou seja, então a literatura é essa possibilidade de você conversar com esses mestres, né, do passado, ou de outros espaços, de outros momentos, são essas possibilidades, né, que ele aponta, né, que a literatura traria, seja para o indivíduo aqui na literatura em perigo, o Todorov. Assim, o Ziraldo, ele fala o seguinte, que ler é mais importante do que estudar, né? Isso é uma frase um pouco polêmica, né? Mas assim, no contexto que ele fala, ler, né? Ou seja, lá, né? Ler significa despertar o prazer de ler, né? Então ele diz que você ter essa habilidade, ter prazer nessa habilidade da leitura é muito mais importante que estudar. É nesse sentido que ele fala. Ler é mais importante que estudar. Ou seja, essa habilidade, esse domínio, né, com relação à leitura, esse prazer do texto, né, que muitas vezes fica muito na mão da escola, né? Porque pense, por exemplo, a criança, quando chega em casa, ela não vai ter contato com alguém que está lendo, ou que tem uma pequena biblioteca, ou que antes de dormir lê um livro para ela. Ou seja, isso fica muito nas mãos da professora, da escola, de vocês que estão aqui me ouvindo agora, né? Então, essa criança não vai ter esse contato, né? A maioria delas não vai ter. Então, esse despertar, né, desse prazer da leitura, né, vem muito através da literatura infantil, porque uma vez que você tem contato com o texto literário, né, já é uma constante, já é uma frequência na tua vida, isso, fica muito mais fácil você encarar textos mais amplos, às vezes mais complexos, mais longos, né, textos mais longos, né, ou seja, vai ser muito mais acessível para essa criança desenvolver, né, essa relação com os estudos. Então, esse aspecto, né, inicial, né, dessa formação desse leitor, desse prazer, né, da leitura, né, através da literatura, né, infantil e juvenil, né, ele vai ser feito muitas vezes pela escola. E claro que a escola vai ter também que conquistar a família, né, muitas vezes as crianças vão levar livros para casa, né, e nesse contato com os livros que eles emprestam da biblioteca, eles vão acabar também contagiando a família inteira, né. O José Mindlin, né, que era um bibliófilo muito conhecido, né, no Brasil, já falecido, dizia que a leitura era como se fosse um vírus, né, essa era a expressão que ele usava, né, ou seja, a gente está num momento aí de pandemia e parece que quando um vírus se espalha, ele se espalha mesmo, né, que bom que fosse o da leitura, né, mas um pouco relacionando com o que a gente está vivendo, né, e pensei agora no José Mindlin, tá? Então, essa é uma expressão que eu podia trazer inicialmente, né, com relação ao que o Ziraldo fala, né, ou seja, ler é mais importante do que estudar. Nesse momento inicial, eu também trouxe algumas frases, algumas falas do Bill Gates, tá certo? Ele diz assim: meus filhos terão computadores, sim, mas antes eles terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a sua própria história, né? Então ele é o criador da Microsoft, né? E a empresa, né, que vai criar softwares, que vai criar computadores, produtos eletrônicos, né? Seja interessante essa fala dele, né? Seja essa valorização do livro, da leitura. O que a literatura infantil ela pode nos trazer? Por que por que nós estamos aqui agora falando disso? Ou seja, quando você está diante do texto, você está muito menos passivo que diante, por exemplo, da televisão, né? Porque ali já está tudo pronto, todos os cenários, todas as imagens, todos os sons. E a literatura, né, no caso a literatura infantil, ela te coloca diante de uma situação em que você tem que preencher as lacunas, você tem que preencher espaços em brancos.
você tem que se colocar de uma maneira ativa diante do texto, né? Ou seja, essa capacidade de fabulação que é muito humana, que é muito nossa, ela diante do texto você vai ser se você se coloca diante dessa situação e essa necessidade, essa capacidade que todos nós temos, né, de fabulação, de criação, isso tudo surge com muita força. Tá? Eu falo de capacidade de fabulação, do imaginário, também porque isso é uma coisa que está que é muito humana, que isso está na história da humanidade. Se a gente for pensar, por exemplo, nos textos os textos míticos, né, essas referências míticas que a gente conhece, por exemplo, nesse livro aqui do Mircea Eliade, né, do Mito e Realidade, eu vou desenvolver um pouco, tá? Mas antes de entrar um pouco nessa questão, eu vou falar um pouco mais essas mídias, tá certo? Essas Vou falar um pouco mais sobre a exposição excessiva das crianças às mídias eletrônicas, tá? No caso, com relação à China, né? E que isso pode desviar um pouco do tema da leitura. Fala um pouco porque a gente tem uma sequência, né? Que eu pensei do Bill Gates, né? E aí eu vou falar um pouco sobre essa questão da China. Quando a gente pensa na China, por exemplo, nesse momento, existe assim uma regulação maior dos horários das crianças para elas terem acesso aos jogos. Acho que a partir de 21 horas, 20 horas, não sei exatamente, ou a partir de 22 horas, é isso é pedido, né, que elas não tenham acesso a jogos, entende? Ou seja, tem aí umas regulações aí, tem umas orientações que são dadas pelo governo chinês para que as crianças não estejam o tempo inteiro conectadas excessivamente nessas mídias eletrônicas, né? Então, quando o Bill Gates fala sobre os livros, né? Primeiro meus filhos terão livros, né? Depois os computadores, quer dizer, é bem irônico. Ou seja, esse cara que é esse grande criador desse universo, né, dos softwares, de repente ele traz isso para a gente. Ou seja, mais um ponto aí para a gente pensar sobre essa fabulação, né? E a necessidade disso com relação ao universo da criança, né? Como uma possibilidade de criação, né? De não deixar essa criança passiva, né? E aí eu trouxe essa passagem, né, com relação à China, né? Ou seja, como é que nesse momento agora na China, como é que eles estão pensando essa questão? Então isso é muito vivo, tá? Essa questão. Tem um vídeo, vocês podem encontrar na internet, foi feito pela BBC News, tá certo? Que é uma matéria sobre essa questão da China e como que eles estão lidando com isso lá, ou seja, criando estratégias, criando orientações para os pais, para que as crianças não estejam o tempo inteiro voltadas para essa exposição às mídias eletrônicas. Tá? Então, para a gente refletir um pouco sobre essa questão que eu queria trazer para vocês. Tá? Sobre o miceliádio que eu estava falando, né, ele diz o seguinte, tá, gente? A gente vai fazer um pouco, entrar um pouco nesse universo, né, do mítico, né, porque ele fala que os jovens, no caso, nas várias comunidades, né, nas várias comunidades que ele vai estudar, ele que é uma pessoa que está ligada a esse contexto antropológico, né, na América do Norte, na Oceania, né, na Índia, né, no caso na Ásia, né, nos vários continentes que ele vai observar a questão do mito, né, ele vai perceber que para que uma criança possa até mesmo ingerir um alimento, um cereal pela primeira vez, ou tomar água, né, para que ela possa ter contato, né, com algum alimento novo, primeiro se chama o xamã vem e narra a origem daquele alimento, e a partir daí a criança vai ingerir aquele alimento, ou vai tomar a água, ou seja, cada situação você vai ter narrativas, você vai ter que precisam ser contadas. Até um remédio que vai ser aplicado, muitas vezes ele vai vir em comunidades, né? Antes de se aplicar aquele remédio, tem que contar
a história daquela planta que gerou, da qual vai ser produzido aquele remédio, aquela cataplasma, aquele unguento, né? E aí vai ser aplicado, ou seja, a partir dessa história, essa história vai acionar o poder curativo. Apenas o remédio não é o suficiente, é preciso que você conte essa história para que o poder curativo seja acionado, né? Então, essa relação, né, dos indivíduos, né, na história, né, com relação a essas narrativas, ou seja, eu estou querendo fazer uma conexão desse universo da importância, né, da literatura, né, infantil e juvenil, né, com essas referências realmente humanas, que são da humanidade, tá? Que vem de muito tempo, ou seja, essas nossas relações com o narrar, tá bom? É um pouco que eu queria desenvolver aqui com vocês, tá? Então, ele tem a passagem do fogo também, bem interessante, sobre o fogo. Por exemplo, ele diz assim, sobre o fogo, né? De modo análogo, é possível empunhar um ferro em brasa ou segurar serpentes venenosas quando se conhecem a origem do fogo e das serpentes. Aí ele fala de um antropólogo, né, que conta que numa aldeia cuna, Tientik, encontra-se um menino de 14 anos que entra impunemente no fogo unicamente porque conhece o segredo da criação do fogo. Pérez muitas vezes viu indivíduos segurarem ferros em brasa e outros domesticarem serpentes, ou seja, conhecer a origem do fogo é conhecer as histórias, as narrativas, né, sobre o fogo. Né? Então, isso dá a ele essa capacidade, essa possibilidade, né, de interagir com o fogo. Né? A que proporções é difícil a gente precisar, mas eu só estou trazendo essas referências antropológicas para a gente entender essa referência da narrativa, do narrar, das histórias, né, na história da humanidade. Né? Olha, a ideia de que um remédio não age a menos que sua origem seja conhecida é muito difundida. Se temos, aí ele vai citar, né? Mas então, ou seja, conhecer a origem, né? Conhecer o que? As narrativas, né? Que estão em torno daquele remédio, que estão em torno daquela planta. E isso vai acionar o poder curativo dessas plantas, né? Na maioria dos casos, não basta conhecer o mito da origem, é preciso recitá-lo. Né? Em certo sentido, é uma proclamação e uma demonstração do próprio conhecimento. E não é só recitando ou celebrando o mito de origem, o indivíduo deixa-se impregnar pela atmosfera sagrada da qual se desenrolam esses eventos miraculosos, ou seja, se impregnar dessa atmosfera sagrada. Em que sentido? eles ele diz assim que o tempo, né, é sagrado, né, ele pode ser indefinidamente recuperado através do que? Através das narrativas, através das histórias. Então, é nesse tempo sagrado é que surgem inicialmente esses vegetais, esses alimentos, esses remédios, é lá na origem, é lá no passado dessa comunidade. Então, as narrativas, elas recuperam essa história, recuperam esse passado. Então, quando os indivíduos recontam essas histórias, eles acionam, né? E indefinidamente se pode acionar esse passado, ou seja, essas comunidades, né, que estão aí muito, né, no passado, ou seja, que vivem muito nessa realidade ainda desses tempos, né, ancestrais, né, elas nos trazem essas referências aí sobre as narrativas, e é um pouco disso que eu estou, assim, fazendo vocês pensarem, ou seja, que a literatura, ela não é uma coisa de hoje, entende? É uma coisa que ela acompanha as civilizações, antes mesmo da escrita. Muitas vezes, essas narrativas aqui, elas são orais, elas são faladas oralmente, ou elas são cantadas, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no Homero, né? A Odisseia, a Ilíada, né? Elas são inicialmente recitadas, né? Pelos Aedos, pelos Rapsódios, depois elas são escritas, né? Homero é o poeta educador, ou seja, as referências morais, né, religiosas, elas estão ali dentro daquele texto
e a partir daquele texto que as crianças vão ser alfabetizadas, né? Naquele contexto ali da antiguidade, tá certo? É, um pouco desse universo mítico, eu queria fazer vocês pensarem um pouco com relação à literatura e a importância da literatura. A gente, de certa maneira, está pensando um pouco o que é a literatura também, né? Vou imaginar que vocês estão pensando, refletindo, tá? Então tá, a gente falou um pouco dos mitos de origem, né? Sobre essa questão dos mitos de origem, tem um texto do Rubem Alves que eu trouxe também, desse livro aqui, que é Encantar o Mundo pela Palavra, tá certo? É uma conversa, né, do Rubem Alves com o Carlos Rodrigues Brandão. Eles vão conversando e a gente vai tendo o texto sendo desenvolvido, tá, gente? É bem interessante. Tem uma passagem na abertura do texto, tá? Que diz assim: a poesia é uma busca da palavra essencial, a mais profunda, aquela da qual nasce o universo. Então, a poesia é uma busca da palavra, ele colocou até com P maiúsculo, essencial. Ou seja, essa palavra essencial, né? Essa palavra lá das origens, né? Quando a gente estava falando sobre as narrativas míticas, né, no Mircea Eliade, o poder que elas teriam, né, de acionar, né, esses valores iniciais, né, primeiros, né? Então ele faz aqui uma relação com essa poesia, né, que é uma busca da palavra essencial. A poesia, a literatura é uma busca da palavra essencial, ou seja, a poesia como uma possibilidade de recuperar, né, a literatura, a poesia como uma possibilidade de recuperar referências, valores, né, histórias, né, que podem construir a identidade desse leitor, desse indivíduo que está se colocando diante desses textos, porque os textos, né, da literatura, eles vão trazer literatura infantil, adulto, enfim, toda a literatura, né? Eles vão trazer referências muito humanas, né? Eles vão trazer referências da identidade, né, social, da história do povo. Ou seja, tem todo um contexto que se cria em torno do texto literário, e isso vai, de certa maneira, nos formando, né? Que é o que o Todorov fala lá, ou seja, quando ele diz que a literatura ela nós somos formados pelos vários indivíduos que passam pelas nossas vidas, né? Os vários seres humanos que contribuem com a nossa, que se relacionam com a gente a partir dos nossos pais, dos nossos amigos, irmãos, até você chegar no texto literário, né? Quando você vai estar ali conversando com Miguel de Cervantes, conversando com Monteiro Lobato, conversando com Ruth Rocha, ou seja, é um diálogo, uma conversa que se estabelece, né, do leitor com o texto, né. Então, eu trouxe um pouco esse universo da importância, né, do texto literário, falei um pouco sobre isso. Um outro ponto também que eu vou trazer sobre a importância do texto literário é o texto do Anton Compagnon, que se chama Literatura para Quê, tá, gente? Então, nessa passagem aqui, ele tem uma passagem que ele cita o Foucault, não estava marcado, ele cita o Foucault, ele diz assim, Foucault, o filósofo, né, Foucault, mostrava que todos os discursos eram só literatura, mas que, como somente esta assumia o seu estatuto, por um tipo de ironia poética, ela se sobrepunha aos outros discursos e conservava a sua grandeza, né? Quer dizer, Foucault mostrava que todos os discursos eram só literatura. Quer dizer, quando a gente pensa em literatura, a gente sempre fala que a literatura é ficção, né? E a gente pode pensar que história não é ficção, mas história muitas vezes é o quê? É uma interpretação também do passado, né? Ou seja, é o teu olhar aquela situação, aquele contexto, aquele momento. Então, de certa maneira, tem uma relação com esse universo também da ficção, né? Quando eles interpretam esse passado.
A David Lowenthal é um geógrafo que vai estudar um pouco a questão da biografia. Tem um texto que ele diz o seguinte: voltar ao passado é modificá-lo. Quer dizer, então, quando você se debruça sobre a história de alguém, sobre a vivência de alguém, quando você volta ao passado, vai construir essa biografia, esse texto, esse material histórico, né? Ou seja, você, de certa maneira, modifica esse passado. Né? Então, a literatura, né, não só ela, muitas vezes é ficção, mas também outros contextos e outros momentos também das ciências, você vai ter também esse componente. Então, é um ponto, assim, para a gente pensar sobre a literatura, né, que eu estou trazendo para vocês, tá certo? Então, o meu olhar, né, sobre essa questão da literatura, da importância dela, desse universo ficcional, tá bom? Acho que era um ponto interessante para a gente pensar, né? Então, é do Anton Compagnon, Literatura para quê? Tá? Agora eu vou entrar um pouco nessa questão da literatura e as questões raciais, tá certo? Quando essa temática vai surgindo, né, em literatura, tá? Em literatura ou no ensino da história, tá? Eu participei desse evento aqui que chamava Fórum do Ensino Superior sobre os desafios para o ensino de história e cultura africana e indígena, tá, gente? Isso aqui, ele estava em torno da Lei 10.639/03, né? E Lei 11.645/08, né? Então, essas leis, né, que vão regular essa questão, né, do ensino, da história e da cultura, né, africana, afro-brasileira, né, da literatura, nas nossas escolas, né. Então, quando teve esse evento, estou tentando ver aqui o ano dele, quando esse evento aconteceu, logo no início desses debates, né, quando esse evento acontece, é em torno de 2006, 2007, tá, gente, que esse evento vai acontecer. Então, me chamaram para falar sobre literatura infantil, né. Aí eu lembro que eu aceitei, claro, e tudo, mas com relação a essa questão racial, né. E fui à biblioteca da Universidade de São Paulo, né, pegar algum livro, né, sobre essa questão, e procurando tudo, e era difícil, porque lá tem essa disciplina de literatura infantil e juvenil, né, são 4, na época, não sei agora, eram 4 níveis, né, dessa disciplina, ou seja, durante 2 anos, né, você poderia estudar esse assunto. E aí fui buscar livros que tivessem infantis, né, que tivessem personagens negros, que tivessem essa questão racial e tudo, e eu não encontrava nada, né. Aí o livro que eu fui encontrar se chamava A Bonequinha Preta, tá certo? E a partir desse livro, né, A Bonequinha Preta, essa é a capa dele, eu fui criar uma proposta, né, de oficina, né, para fazer, né, nesse evento, né. Aí eu fui. Aí comecei a ler o livro, né, A Bonequinha Preta e tudo, literatura infantil, aí eu li, a bonequinha preta, a Mariazinha tem uma boneca, é a sua preferida, ela tem várias bonecas, mas essa é a sua preferida. E que é a bonequinha preta, que é preta como carvão. Aí eu disse, nossa, bonequinha preta, preta como carvão, como é que vai ser isso? Como é que eu vou contar essa história? O que eu vou extrair daqui, né? Porque carvão, uma coisa que suja, né? Uma coisa, não é uma coisa legal você associar a cor com carvão. Por que ela fez isso? É um livro dos anos 50, tá, gente? Acho que deve ser um dos primeiros livros que vai trazer personagens negros, tá? Na literatura infantil brasileira. Aí eu disse, não, vou fazer alguma coisa, vou ajudar essa boneca, né? E aí comecei a reescrever com o público, né, com as várias pessoas para quem eu fui contando essa história, a história dessa boneca. Então eu cheguei com o público lá no evento, levei uma boneca, comprei uma boneca, que é essa aqui. Ainda é essa boneca, ainda até hoje, tá, gente? Essa boneca que eu comprei, né? Tá aqui. E contei a história para eles. E no final eu pedi para eles eu pedi para eles positivarem, né, reescreverem a história da boneca, ou seja, a bonequinha preta é preta como carvão.
Aí eles foram reescrevendo para mim. A bonequinha preta é preta como uma calça jeans que eu gosto. Né? Eu dei esses papeizinhos, eles foram escrevendo, tá, gente? Os vários. Depois eu vou mostrar para vocês todo esse portfólio da boneca, né? Que é o portfólio dela. A bonequinha preta é preta com uma calça jeans que eu gosto. A bonequinha preta é preta com uma tulipa negra raríssima. A bonequinha preta é preta com um piano preto de cauda. A bonequinha preta é preta como uma deliciosa maçã preta. Preta como a minha amada Alaide Costa. Alguém escreveu aqui o nome da cantora. É preta como minha mãezinha. É preta como uma pantera negra, como um kimono negro. É preta como o Orfeu Negro, como o sonho de um carnaval. A bonequinha preta é preta como uma deliciosa maçã preta. A bonequinha preta é preta como Billie Holiday, como um delicioso brigadeiro. É preta como o metal, estilo musical. Então, são várias coisas que as pessoas foram colocando, tá? Essa aqui é a boneca, vocês já viram, tá? E aí elas foram escrevendo para mim tudo isso. Elas escreviam, tá? E também, a partir de um certo momento, eu comecei a fazer fotos, fui colocando também o nome dos lugares por onde eu ia passando, né? E eu fui. Estão vendo, né? Tem muito, né? Muito grande. Eu comecei a fazer fotos das pessoas com a boneca. Então, vai aparecer as fotos, ó. As fotos das pessoas com a boneca. Ou seja, o público foi interagindo com a boneca, tá, gente? E também, uma das coisas que eu fazia também era levar para eles objetos negros, pretos, tá, gente? Para tornar a cor negra, o preto, uma coisa mais positiva, porque muitas vezes você vai encontrar até crianças que não querem sentar em cadeiras que sejam pretas. Eu encontrei uma menina que não queria sentar, criança, né? Que não sentava, e me falaram, né? Em cadeiras que fossem negras, ela era negra, entende? Então, quer dizer, você amar a sua cor, você amar as suas possibilidades, a pessoa que você é, né? Essa caixinha de música aqui, eu usava enquanto eu lia o que as pessoas tinham escrito para mim em outros lugares, e ela ia tocando enquanto eu ia lendo, tá? Como eu tentei fazer aqui, mas ela acho que está um pouco empoeirada, ela não está querendo tocar hoje. Muito tempo que eu não mexo nisso. Tá? E também é uma caixinha de música, ela é preta, né? Ou seja, eram vários objetos negros assim, que eu levava, sabe? Por exemplo, Coca-Cola, eu levava aquela Coca-Cola pequenininha, eu levava vários, colocava em cima. Eram vários objetos negros eu colocava. Isso aqui quem me deu foi a Irma, tá? A, a professora de vocês, tá bom? Então, assim, os vários objetos que eu tivesse que fossem positivos para colocar com relação à cor negra, eu colocava. E as pessoas interagiam, brincavam com eles, tá certo? Ouviam essa história, positivavam a história da boneca, ou seja, esse foi o meu momento assim, inicial com relação a essa questão da temática, tá, gente? Racial na literatura infantil, ou seja, o primeiro livro que eu bati, né, ou seja, era na biblioteca da Universidade de São Paulo, só que na época não tinha material sobre isso, né? Era muito carente e olha, uma biblioteca muito importante, né? Mas não tinha material sobre isso, e aí eu fui em busca de reescrever a história dessa boneca, tá certo? Então, quando vocês estiverem lidando com os livros, né, de literatura infantil, né, vocês têm que ter um olhar crítico sobre eles, né? E não ter essa atitude de dizer, não, já que colocou dessa maneira, eu vou reescrever a história da boneca, eu vou reescrever, eu vou discutir o assunto, eu vou pensar sobre isso, tá certo? Ou seja, é um pouco o que eu posso falar um pouco sobre essa questão, ou seja, você discutir o assunto, você dizer, não, ele escreveu isso aqui, por quê? Não, vamos lá conversar, vamos falar sobre isso. Por exemplo, olha,
Nesse livro aqui, que eu sugiro a vocês que leiam, tá? Esses dois livros aqui. Tem o outro também, que é o Lugar de Fala, né? Mas eu estou com esses dois aqui na mão, que é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, e o Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, tá certo, gente? Então, esse daqui, ela vai dizer o seguinte para a gente, que nessa sociedade em que a gente está, inclusive ela cita ele nessa passagem aqui, tá? Eu vou ler primeiro o dele, né? Que no dele, ele diz o seguinte, tá, gente? Está na página 52. Ele diz assim, que o racismo, né, ele está na nossa sociedade, né? Ou seja, não é uma questão de você dizer que fulano de tal é racista ou não, né? Mas ele está na nossa sociedade, então é difícil alguém não ter traços, não ter aspectos, né, que sejam racistas na sua vivência, alguém dizer que não é racista. Todos nós temos referências, né? Então, para começar, é isso que eles querem nos dizer, tá certo? Que todos nós temos referências racistas na nossa fala, na nossa vivência, porque isso faz parte da nossa sociedade, isso está na estrutura dessa sociedade. Então, o Silvio Almeida, ele diz assim, tá, gente? É consciente de que o racismo é parte da estrutura social e, por isso, não necessita de intenção para se manifestar, por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moral e ou juridicamente culpado ou responsável, certamente, o silêncio torna ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. Então, a mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou com o repúdio moral do racismo. Depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas. Ou seja, o racismo está nessa sociedade, ele está na estrutura dela, então você já está inserido, então, de certa maneira, você já tem muitos aspectos, né, racistas na sua própria fala, então é difícil você dizer, eu não sou racista. Ou seja, tanto que a Ludmilla, ela vai dizer o seguinte, portanto, né, pequeno manual racista, nunca entre numa discussão sobre racismo dizendo, mas eu não sou racista. O que está em questão não é um posicionamento moral ou individual, mas um problema estrutural. A questão é, o que você está fazendo ativamente para combater o racismo? Mesmo que uma pessoa pudesse se afirmar como não racista, o que é difícil ou mesmo impossível, já que se trata de uma estrutura social enraizada, isso não seria suficiente. A inação contribui para perpetuar a opressão. Né? Então, isso está na nossa sociedade, isso faz parte, né? E é difícil você se dizer, eu não sou racista e tudo, então isso está no nosso contexto. Né? Então, quando eu peguei o livro, eu disse, não, ela diz, bonequinha preta, é preta como vamos reescrever, vamos rever. Alguém gostaria de ser comparado com carvão? Será que é legal? Será que é positivo? Não, era o que as crianças diziam. Não, era o que os professores diziam. Então, que tal a gente transformar a história dessa boneca? Vamos dar uma ajudinha para ela? E a gente começou a reescrever. E a gente tem aí muita coisa escrita sobre essa boneca. Tá, gente? Mas tem muitas referências também, às vezes, com relação a alimento, com relação a algo que vai ser que tem a ver com o sabor, com o gosto. Aí a gente pode fazer muitas reflexões em torno dessa questão do que se fala da mulher negra, né, na nossa sociedade, né, brasileira. Né. Também a gente pode discutir a própria fala, né, das pessoas que tentaram reescrever essa história da boneca. Tem uma conhecida, tá, gente? E ela sabe que eu dou aula de literatura infantil, né, que eu tenho interesse por esse assunto. Ela disse assim, Amanda, eu estou comprando livros para minha filha, o que você acha que eu compro para minha filha, Amanda? O que eu compro, o que eu levo para ela? E aí eu disse assim, aí eu perguntei se tinha Monteiro Lobato, ela falou tudo que tinha lá, eu disse, eu acho que Monteiro Lobato é interessante, compra Monteiro Lobato, né? E ela comprou a coleção completa de Monteiro Lobato, e outra vez eu encontrei com ela, eu estou lendo Monteiro Lobato com a minha filha, que maravilha, não sei o quê. A gente está lendo Reinações de Narizinho.
né, que você sabe que vai ter referências ali, né, negativas com relação à cor, a negra beiçuda, né, todas aquelas expressões, né, que você vai encontrar no Lobato. E aí eu disse, aí é uma boa oportunidade para você conversar com ela sobre essa questão de apelidos e tudo. Ah, você acha legal chamar alguém assim, dizer isso para o coleguinha, conversar com ela abertamente, né? Aí ela disse assim, ah, eu não sei se eu estou afim de que a minha filha discuta saiba que pessoas são ofendidas, são machucadas por questão da cor, Amanda. Acho que eu não tô, ela não está preparada para isso. Ainda ela tem 9 anos de idade, né? Ela falou isso, aí eu disse, ah, tudo bem, né? Se você pensa assim, e tentei fazer ela refletir um pouco sobre isso, aí ela acabou, né, entendendo tudo o meu posicionamento e tudo, e achou muito louvável tudo, e resolveu repensar, né, a questão com a criança, tá? E realmente está tendo uma mudança, né? Mas assim, a princípio ela não queria fazer essa transformação, né, nesse processo, tá? Então, estou falando isso porque há essa grande polêmica, né, em torno de Monteiro Lobato e tudo. Ai, mas é racista, não é racista? Não, não é racista. A gente acabou de ler passagem, né? É difícil você dizer que alguém não é racista, que nós não somos, porque nós estamos num contexto, né, nessa estrutura, que isso já nos coloca nessa situação, né? Então, é uma questão para a gente pensar. Com relação a essa questão da cor também, eu trouxe, ainda, depois a gente vai voltar para o Monteiro Lobato. Eu trouxe as fábulas de Esopo, tá, gente? Tem uma fábula de Esopo que vai falar sobre o negro, tá? Nessa fábula, ele diz o seguinte, chama-se O Negro, tá? De Esopo, né? Da antiguidade, né? Vem da antiguidade clássica. Alguém comprou um escravo negro pensando que teria essa cor por negligência do antigo dono. Levou-o para casa, ensaboou todo e tentou de todas as formas de lavagem para deixá-lo limpo. Mas a cor não mudou. E por tudo o que fez passar, ainda ficou-lhe doente. Moral: a fábula mostra que o que é natural permanece como era antes. Então, aqui a gente pode pensar várias coisas. Uma delas é que havia também escravos negros, né? Escravos brancos na antiguidade. Por exemplo, o Platão, ele é ele também foi vendido como escravo, né? Porque uma das questões que o Platão dizia, né, para o soberano lá da época, né, era de que todo governo deve ter, né, na sua, lá no seu, na, na, na sua coordenação, deve ter também ali, orientando, um filósofo, né, para que esse filósofo consiga tomar atitudes, né, mais equilibradas, mais abalizadas, né, mais sensatas. Então, é uma questão, né, e aí por esses questionamentos a história diz, né, que ele foi vendido como escravo, né? Depois foi recuperado, tudo, trouxeram ele de volta, né, para a cidade dele, mas a princípio ele em algum momento da vida dele ele também foi vendido como escravo. Então eu estou só falando isso para vocês entenderem que o escravo, né, nesse contexto da antiguidade, né, você vai ter também escravos, o comum, na verdade, para eles é que os escravos fossem brancos, né? Então, ele vai e tenta lavar o escravo, mas assim, é uma questão racial que tem aqui, a gente tem, é uma questão racial que a gente pode discutir aqui. E para a gente discutir isso aqui é muito mais fácil, porque está afastado no tempo, né, na antiguidade, né? Vai para lá, para 2000 anos, né? Está lá atrás, certo? Ou se a gente pensa, por exemplo, no conto dos irmãos Grimm, né, do século XIX, que eles recolhem no século XIX, né, dos irmãos Grimm, em que a princesa ela está encantada. E a princesa, uma vez encantada, ela está negra. E que para o príncipe recuperar essa princesa, o que ele faz? Ele, ele ele vai fazendo lá as ações, as atividades, né, para que ele possa recuperar, desencantar a princesa, e cada vez que ele faz uma ação, que ele desenvolve de uma maneira o que tem que ser feito, ela vai ficando os braços brancos, o outro braço branco, as pernas, assim ela vai ficando novamente branca, ou seja, ela está encantada e ela está negra, né? Então aí nós temos duas referências aí negativas com relação à cor, né?
Mas como eles estão afastados no tempo, fica mais interessante para a gente discutir, para a gente refletir. Ninguém vai querer não colocar nesse conjunto de fábulas de Esopo aqui essa fábula sobre o negro. Ninguém vai dizer, ah, não tira, não lê essa fábula. Porque pela distância, pelo distanciamento do tempo, a gente consegue se relacionar melhor com esse texto. Ou, por exemplo, dos Irmãos Grimm, que não estou com ele aqui, está na estante. Mas, assim, a gente consegue se relacionar mais com o texto dos Irmãos Grimm, tanto que está lá. Né? Ninguém vai dizer, ah, não, não coloca, não, não discute, não leia, né? Ah, isso aí é só para ser lido na universidade. Não, está lá. É um conjunto de textos que é para os adolescentes, né, lerem, para as crianças lerem, né, dos irmãos Grimm. Então, da mesma maneira, o Monteiro Lobato, ele vai ter também referências também, né, com relação à cor, que não são positivas, que tem muito a ver com o contexto da época, ou que tem muito a ver também com o que ele próprio, também o olhar dele sobre essa questão naquele momento, né, era como ele via, tanto que tem, se vocês procurarem a revista Bravo, publica cartas, né, de Monteiro Lobato, fazendo reflexões sobre essa questão e bastante que dão muitos indícios, né, do que ele pensava sobre a questão racial, né, que não são muito, não é uma coisa muito positiva, né, mas não é por isso entende? Então, como é muito próximo da gente essa figura, fica mais difícil a gente se relacionar com esse texto. Muitas vezes fica essa polêmica, ah, é racista, não é racista. Então, acho que, de certa maneira, o texto da Ludmilla e do professor Silvio Almeida respondem para a gente um pouco essa questão, né, do racismo estrutural que está nessa sociedade, e uma vez você dentro dela, você vai ter atitudes, você vai ter ações, você precisa combater esse antirracismo, você precisa ser capaz de refletir sobre isso e mudar. Não basta que você não seja racista, é preciso que você seja antirracista, é preciso que você se coloque em oposição a isso, né? Uma das coisas que a gente também tem que pensar com as nossas crianças, ensinar a elas diante de uma situação que você está passando por racismo, você perguntar para aquela pessoa, mas por que, por que essa palavra, por que essa expressão, por que você está empregando esse termo agora, sabe? Você ser capaz de dizer por que isso, né? Então é uma coisa para a gente pensar. Outra vez eu passei uma situação também negativa e eu fiquei assim, sem ter nem o que responder, assim, fiquei desarmada, né? Fiquei desarmada, né? Porque eu estava passando por aquilo. E aí a pessoa que estava lá na ponta da mesa, né, ela percebeu e ela imediatamente ela perguntou por que não sei o quê. E a pessoa ficou assim, sem palavras. Ela disse, não, não é isso. Assim, ela desconversou. Mas ela estava falando coisas muito, ela estava do meu lado, falando coisas muito negativas assim, para mim, porque eu não estava acreditando, né? Eu fui convidada para jantar naquele lugar e tudo, na casa da minha amiga, e de repente eu me coloco do lado daquela pessoa, e quando aquela pessoa já está me dizendo os maiores absurdos, assim, tipo, né? Me dizendo, aí a pessoa que estava lá na ponta, mas por que não sei o quê? Ou seja, é interessante isso, né? Ou seja, então ensinar as crianças a dizerem por quê. Né? Porque às vezes você está num momento, num lugar que você não está esperando que alguém vá ter uma atitude racista com você. Né? Mas só que existem pessoas corajosas a esse ponto. E aí você vai ter que perguntar para ela por que você está empregando essa palavra para se referir a mim. Por que essa palavra? Por que isso? Ensinar as pessoas a perguntarem isso. Por quê? Não ficarem estupefatas, né? Mas perguntar por quê. Então é um desafio, né? Então, muitas vezes, no texto, a Ludmilla fala lá, ela diz, olha, às vezes você ser antirracista, às vezes você vai ter que ser a chata, você vai ter que ser a pessoa que vai chegar e vai realmente chamar para uma reflexão. Né? Então, é nesse contexto que a gente está lidando aí, né, nesse momento agora da nossa fala aqui com vocês. Então, trazendo um pouco do Monteiro Lobato, refletindo um pouco sobre essa questão da literatura e as questões étnico-raciais, né, com relação ao negro, né? Lógico que outros grupos também sofrem também situações e tudo, mas nesse contexto aqui a gente está falando dos negros, né? Vamos ver outros tópicos aqui que a gente pode desenvolver ainda. A gente está quase terminando, tá, gente? Eu acho que
Acho que, no geral, o que eu queria trazer para vocês era isso, tá certo? Falar um pouco da literatura, da importância da literatura, né? Como essa possibilidade de dar forma aos nossos sentimentos, às nossas vivências, né? É uma das funções, né, que o Antônio Cândido aponta lá no Direito à Literatura, né? Está num livro que se chama Vários Escritos, tá certo? Então seria um ponto importante aí para a gente pensar, tá? Outros pontos, outros aspectos que eu poderia desenvolver, eu posso fazer também novamente em outros momentos, tá bom? E vocês podem me mandar perguntas e eu vou respondê-las, tá certo? Para vocês, por escrito e através da Irma, tá bom? Mas assim, agradeço muito o convite, para mim é uma grande satisfação conversar com vocês, né? Daí do Tocantins, Tocantins, né? A Irma falou para mim algumas das cidades, tudo que ela estava fazendo esse trabalho tão bonito, tão lindo. E o trabalho da Irma é um trabalho que une as pontes, né? Da literatura erudita, né? Com essa literatura oral, né? Ou seja, ela vai em busca dessas narrativas, dessas lendas, desses mitos, né? E ela reconta esse material, né? E ela tem, pelo que eu entendi, a intenção de desenvolver isso também nas comunidades, né? Quilombolas, né? Os remanescentes de quilombos, né? Em Tocantins, que ela vai também ouvir muitas dessas narrativas, né? E vai trazer para o texto, né? Literário, né? Para os versos, né? Que é o que ela trabalha muito, né? Com a poesia, né? Recontando, né? Essas narrativas que ela recolhe em versos. Então é isso. Então acho que a gente está concluindo, tá bom? E agradeço imensamente, tá? E espero que vocês enviem perguntas através da Irma. Então, agradeço muito, tá bom?